Por que mentimos? O que a mentira significa na nossa vida? Quanto e como ela nos prejudica? Então, nosso tema de hoje aqui no Psicanalista Responde é: por que mentimos? Esta foi uma pergunta de um seguidor, de uma pessoa que acompanha o canal Plenamente Psicanálise. Agradeço desde já, ele sabe quem é. Vou chamá-lo hipoteticamente de João, um nome apenas, né? Por uma questão de ética, não vou divulgar o nome dele, mas ele pediu para que nós gravássemos uma matéria, né? Um tema sobre por que mentimos. O que a mentira representa na nossa vida? Acompanhe agora, aqui no canal Plenamente Psicanálise. Olá, muito bem, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sou o psicanalista Francisco Bieniacheski. Já peço que você deixe seu likezinho, compartilhe com seus amigos este vídeo e também comente aí embaixo. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Cuidado para não mentir dizendo que não, hein? Porque 99,9% da nossa vida, em algum momento, nós mentimos. Pode não ter sido uma coisa tão grave, mas nós mentimos de algum jeito. Então, acompanhe agora aqui este tema. Por que mentimos? O que a mentira significa na nossa vida, né? O que é mentir? Quais são suas causas? Quais são as consequências do mentir? E, especialmente, como tentar resolver essa situação da mentira, né? Então, a primeira coisa, gente, é entender o que é isso. Então, o que é mentir? É alterar uma mensagem, uma ideia, conscientemente. Na grande parte, conscientemente, né? Nós sabemos que estamos mentindo, nós envolvemos aquela situação, criamos uma história. Alterar, omitir, uma informação muitas vezes importante, né, necessária, mas que tem uma situação ali que eu não quero que vá para frente. Então eu omito ela, né? Eu faço uma omissão daquilo ali. Há um objetivo sempre com a mentira. Toda mentira tem um objetivo, seja ele qual for, mas existe. Ninguém mente só para brincar, né? Existe um objetivo bem definido. Existem, né, de acordo com a literatura, a mentira branca, que é aquela, digamos assim, inocente. Não é bem inocente porque não existe mentira inocente, uma vez que ela tem um objetivo, ela tem uma definição para aquela pessoa. Então, muitas vezes ela procura evitar uma situação indesejada, né? Ela não tem a intenção de prejudicar, mas de evitar uma situação, como por exemplo, uma pessoa está muito mal no leito de morte, no seu leito de hospital, quase à beira da morte, e aí ela diz: puxa, como é que está a minha vida e tal, e a gente fala para ela: tá tudo bem, é só tomar um remédio, você já está aqui fazendo tratamento e tal, porque você quer dar o conforto àquela pessoa. É uma mentira. Nós sabemos que a situação dela é grave. E mais, muitas vezes a própria pessoa sabe, e ela também mente dizendo: então tá, vou fazer o tratamento. Tudo mentira, uma mentira branca, né? Mas na verdade deveria ser dito os fatos reais, porque são fatos que vão acontecer. Esse é só um exemplo, viu, gente? Tem muitos exemplos por aí. Ela pode ser uma mentira omissiva, quando falar a verdade não é o mesmo que contar tudo. Então, às vezes a gente fala a verdade, mas omite certos fatos, a gente deixa de lado para não magoar uma pessoa. Pode ser isso também. Uma mentira prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Sempre a pessoa que tem o hábito de mentir, ela se torna muito rápida em inventar situações, inventar histórias. Às vezes isso se torna patológico, é uma doença também, né? É emocional, está ligado às emoções, né? E muitas vezes, para não ferir alguém, então a gente faz uma mentira, conta uma história, justifica, etc. e tal, né? Pessoas que são compulsivamente mentirosas, ou seja, mentem constantemente, precisam de uma ajuda profissional. Um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, até se for o caso, né? É importante pedir ajuda nessa situação, por quê? Porque a pessoa já passou a ser doente nesse sentido.
Não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira para ela nesse sentido, né? Hoje, contemporaneamente, nós temos a famosa fake news. A fake news que está por aí, né? Especialmente pela internet, dissimulada, está por aí. Então temos que ter cuidado. Isso é uma mentira também. Coisas que se diz e que muitas vezes não é verdade. Pode colocar até em risco vida de pessoas. Então, isto é mentir, tá certo? Quais são as causas? Por que as pessoas mentem? Pode ser uma vez por questão do seu trabalho, do estudo, do ambiente onde está. Às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima, ela quer estar bem, quer aparentar bem, quer demonstrar uma situação que ela não vive. É como construir aquele famoso castelo de areia na beira do mar, né? Não vai dar certo. Uma hora a onda vai pegar e vai desmanchar, né? Narcisismo, a pessoa é muito centrada em si, então ela quer que todos gostem dela, vai mentindo, vai criando situações para aproximar as pessoas dela. Ela pensa que está fazendo isso, mas é aquele velho ditado. A gente pode enganar alguma pessoa por algum tempo, mas não enganamos todo mundo o tempo todo. Isso é impossível. Em algum momento, como diz o ditado popular, a casa cai, né? E muitas vezes a pessoa mente também, essa é uma das causas principais, para obter benefícios, vantagens, prestígios, seja lá o que for. Ela acaba querendo algo, então ela mente para que ela consiga aquilo ali. Um documento falso, uma conversa que não é verdadeira e por aí vai, tá certo? Causas possíveis. Existem outras, essas são as mais básicas, né? Quais são as consequências do mentir? O que acontece? Primeiro, a pessoa que mente, ela sempre precisa sustentar essa medida. Ela precisa estar atenta. Mas vai chegar um momento em que ela vai esquecer que ela falou com aquela pessoa de uma outra coisa e acaba falando até uma verdade. E a pessoa diz, ué, mas você não tinha me dito que era outra coisa? Pois é, caiu a casa. Então, sustentar a mentira é uma consequência que a pessoa vai precisar fazer, né? Falso testemunho, que é uma mentira, pode trazer graves prejuízos, e geralmente traz graves prejuízos. Então, não é correto, tá certo? E viver uma vida falsa, né? Ela vive num grande castelo de areia, ou seja, vive na mentira, né? Às vezes, uma única mentira já pode trazer consequências bastante graves e complicadores para a vida da pessoa. Bem, já vimos aqui o que é mentir, já vimos quais são as causas, as consequências, mas como eu saio dessa situação? Ou como eu não entro nela? Como eu procuro me corrigir para não viver uma situação aqui? Primeira coisa, escute os outros falando sobre isso para você. Pô, meu, você está mentindo, o que é? De novo está falando isso? Se as pessoas estão dizendo, preste atenção, é um aviso para você. Talvez, tá certo? E também fale para as pessoas que mentem. Diga, olha, isso não é legal. Isso aí você vai acabar se complicando, né? Conscientizar-se para não ficar se justificando, né? Então ela começa a inventar histórias, etc. Então, gente, temos que nos conscientizar. Ah, mas eu falo isso porque senão acontece aquilo. Então a gente haja subterfúgios, desculpas, maneiras de falar, né? Então nós precisamos entender o que deve ser mudado e não ficar justificando, né? Um outro item é, quais assuntos você usa para mentir? Que tipo de assuntos você se envolve na mentira? É financeiro, é de relação amorosa, é de amizade, é de trabalho? Aonde acontecem esses fatos aí, né? Com a mentira, você quer se dar bem ou você quer que alguém se dê mal? É uma outra situação grave, precisa analisar o que você está fazendo com essa mentira. O que a pessoa está projetando com essa mentira, né? É para o seu bem ou é para o mal do outro, né? Então aí tem um perigo também, né? Quem são as pessoas e o que representam para você? Essas pessoas com quem você está usando esse subterfúgio, a mentira muitas vezes, né? A quem você está contando essa mentira. É um chefe, são seus pais, é o esposo, a esposa, são os filhos, são os amigos, enfim. Quem são as pessoas? Por que elas estão envolvidas desse jeito com você, tá certo? Aonde? Em que local que você geralmente utiliza essa questão da mentira, né? É em casa, é no trabalho, é numa igreja, é num clube, aonde você usa isso? Precisa perceber por que isso está acontecendo ali, né? Naquele local. E aceite a realidade do jeito que ela é. Cuidado com as emoções. Muitas vezes querer aparentar algo que a gente não é, né?
Se eu contar a verdade, qual é a pior coisa que pode ocorrer? Pense isso. Puxa, eu preciso falar a verdade, mas se eu falar, o que vai acontecer de pior? Geralmente, não é algo tão grave. A verdade liberta, a verdade ajuda, a mentira não. Cria uma ilusão. E quando ela é descoberta, torna-se pior do que se você tivesse falado a verdade, né? Você precisa ter ação e disciplina. É a melhor maneira de você vencer uma situação, ter ação sobre aquilo ali, né? Ou seja, se você compra um sapato por R$30, não pode falar para as pessoas que ele custou 100, nem vice-versa, não custou. E se alguém for na loja e falar, mas ele falou que pagou 100, mas aqui está 30? Mentira, né? Você fala para uma pessoa, olha, eu vou em tal lugar, ou eu estive em tal lugar. Você não esteve, então não esteve. Apresenta no seu currículo lá, eu sei falar, por exemplo, em espanhol, mas não sabe. De repente a pessoa começa a conversar com você em espanhol. E aí? Como você vai fazer? Era mentira, né? Que tal viver a verdade? A verdade sempre liberta. Então, ajude pessoas que são compulsivamente mentirosas, né, a encaminhar elas para um profissional, ou alertar pessoas com carinho, com atenção, com muita empatia, porém firme. Diz, olha, vamos mudar esse comportamento, tá certo? Porque às vezes tem pessoas perto de você que usam isso. Né? Todos nós temos um conhecido, um parente, um amigo, que às vezes começa a inventar umas histórias, vive no mundo da ilusão. Tá certo, gente? Esse era o nosso tema. Por que mentimos? Por que nós mentimos? Tá certo? O que achou do tema? Deixe seus comentários. Conhece algum caso de mentira? Anote aí, escreva aí nos comentários. Deixe aquele likezinho para a gente, para o canal ir mais para frente aí. E divulgue, inclusive passe para os mentirosos também e outras pessoas esse vídeo. Queremos ajudar, contribuir. E se tiver mais alguma dúvida, assista de novo. Veja os passos a passo que eu passei a vocês aqui. Muito obrigado por estar com a gente e até a próxima!